Se você começa as coisas com empolgação, mas sempre para no meio, isso aqui não é sobre preguiça nem falta de fé. Existe um motivo emocional específico que faz você desistir antes de terminar, e quase ninguém fala sobre ele. Em poucos minutos, você vai entender por que isso acontece com você e o que está por trás desse padrão. Fica até o final. E se essa dor já te acompanha há um tempo, deixa o like e se inscreve no canal agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também se sentem assim. Você não desiste porque é fraco. Você desiste porque algo dentro de você começa a pesar exatamente quando as coisas ficam sérias. No começo tudo parece possível. Depois vem o silêncio, a cobrança interna, e aquela sensação estranha de que continuar pode doer mais do que parar. Quase ninguém fala sobre esse momento. Todo mundo aplaude o início, mas ninguém te prepara para o meio do caminho. É ali que a empolgação acaba e sobra só você, suas dúvidas e aquele pensamento insistente de que talvez não valha mais a pena. Então você começa a se afastar. Devagar. Um dia sem mexer no projeto vira uma semana. Uma semana vira abandono. E por fora parece decisão racional, mas por dentro fica um peso difícil de explicar. O mais confuso é que você sabe começar. Ideias não faltam. Força inicial também não. O problema aparece quando surge o medo silencioso de ir até o fim e descobrir que talvez não era isso tudo que você esperava. Parar no meio vira uma forma de proteção. Se você não termina, não precisa lidar com o resultado. Nem com a possibilidade de falhar, nem com a de dar certo e mudar tudo. E assim esse padrão vai se repetindo. Não porque você quer, mas porque alguma coisa dentro de você aprendeu que desistir dói menos do que enfrentar o que vem depois. O medo não aparece quando tudo está dando errado. Ele aparece quando começa a dar certo. Quando alguém elogia, quando surge uma oportunidade real, quando você percebe que isso pode ir mais longe do que imaginava. É nesse ponto que algo dentro de você trava. Porque, se der certo, você vai precisar sustentar. Sustentar expectativas, mudanças, novas versões de si mesmo. E isso assusta mais do que falhar. Então a mente começa a criar desculpas que parecem lógicas. Falta de tempo. Cansaço. Outras prioridades. Tudo soa racional, mas no fundo é medo de não conseguir manter o que começou. Existe também o medo de decepcionar. Não só os outros, mas a si mesmo. Porque enquanto algo fica inacabado, ainda existe uma história bonita sobre o que poderia ter sido. Seguir até o fim tira essa proteção. Obriga você a encarar o resultado, seja ele qual for. E isso exige uma coragem que ninguém te ensinou a desenvolver. Por isso você some antes da reta final. Não por falta de capacidade, mas porque terminar exige uma exposição emocional que você nunca teve espaço para aprender a lidar. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que ir até o fim não era seguro. Talvez quando tentou algo e foi criticado. Talvez quando se expôs demais e se machucou. Ou quando percebeu que, ao terminar, vinha mais cobrança do que reconhecimento. Seu corpo guardou isso. Mesmo que sua mente queira avançar, existe uma memória emocional dizendo para parar antes que doa. Isso não é falta de fé. É um mecanismo de defesa antigo. A autossabotagem não começa como destruição. Ela começa como cuidado exagerado. Um cuidado que tenta te poupar da dor, mas acaba te mantendo preso no mesmo lugar. Por fora, você parece alguém que não conclui. Por dentro, você é alguém tentando se proteger do que ainda não sabe lidar. Essa diferença quase nunca é vista por quem te observa. É por isso que força de vontade sozinha não resolve. Porque você não está brigando com preguiça, está brigando com o medo que foi construído com o tempo. Enquanto esse medo não é reconhecido, o padrão se repete. Não porque você não quer mudar, mas porque ninguém nunca te ensinou a continuar sem se machucar. Muita gente tenta resolver isso sendo mais forte. Orando mais, se cobrando mais, prometendo que dessa vez vai ser diferente. Mas essa pressão só aumenta o medo de falhar. Quando a fé vira cobrança, ela deixa de ser apoio. Em vez de trazer descanso, vira mais um peso para carregar.
E você começa a se sentir errado até por não conseguir continuar. Então surge um conflito silencioso. Você acredita, mas não consegue agir como acha que deveria. Isso gera culpa, e a culpa enfraquece ainda mais qualquer tentativa de seguir. A verdade é que continuar não exige força o tempo todo. Exige honestidade. Exige reconhecer que existe medo, cansaço e insegurança envolvidos, sem se condenar por isso. Existe fé também em admitir limites. Em parar de fingir que está tudo bem só para manter uma imagem de alguém firme e inabalável. Enquanto você tenta continuar negando o que sente, o padrão continua. Não porque Deus se afastou, mas porque você está lutando contra si mesmo. Talvez o problema nunca tenha sido terminar tudo. Talvez o problema seja tentar continuar do mesmo jeito de sempre. Com a mesma pressão, o mesmo medo escondido e a mesma expectativa de ter que provar algo. Continuar não precisa ser um ato grandioso. Às vezes é só não fugir no primeiro desconforto. Não abandonar no primeiro dia em que o entusiasmo some. Existe um momento em que a empolgação morre, mas o propósito ainda não nasceu. Esse meio é desconfortável, silencioso e pouco recompensador. É aí que quase todo mundo desiste. Mas não porque esse lugar é errado. E sim porque ninguém ensina como atravessar ele com gentileza consigo mesmo. Você não precisa decidir hoje que vai até o fim. Precisa apenas decidir não se abandonar de novo quando o medo aparecer. Só isso já muda o padrão. Continuar não é sobre força. É sobre presença. Ficar, mesmo inseguro. Ficar, mesmo sem certeza. Ficar, mesmo sem aplauso. Se você chegou até aqui, é porque essa dor não é superficial. Talvez você já tenha se visto desistindo muitas vezes e nunca conseguiu explicar o motivo nem para si mesmo. Antes de seguir, fica mais um pouco. Deixa um like e se inscreve no canal agora, com um pequeno compromisso de não se abandonar no meio dessa conversa. Não é sobre o vídeo. É sobre você se permitir continuar, mesmo com medo, mesmo sem certeza. Vamos seguir juntos. Existe um medo que quase ninguém admite quando algo começa a avançar. O medo de não ser mais a mesma pessoa depois. Porque terminar algo muda você, mesmo que o resultado não seja perfeito. Enquanto algo fica inacabado, você pode continuar sendo quem está tentando. Mas quando termina, você vira quem fez. E isso traz responsabilidade, olhar dos outros e até solidão. Mudar de identidade assusta. Às vezes é mais confortável permanecer na versão que sonha do que enfrentar a versão que age e precisa lidar com consequências reais. Por isso desistir parece alívio. Você volta para um lugar conhecido, mesmo que frustrante. O desconhecido, mesmo promissor, exige um tipo de coragem silenciosa. Talvez você não tenha medo de falhar. Talvez tenha medo de crescer e não caber mais nas expectativas antigas, nem nas suas próprias. Continuar não é perder quem você é. É aceitar que você não é mais só quem começa, mas alguém que pode permanecer. Talvez hoje você não termine nada. E tudo bem. O ponto não é virar outra pessoa de um dia para o outro. O ponto é perceber que desistir não define quem você é, só revela o quanto você tentou se proteger. Continuar não precisa ser heróico. Às vezes é só ficar. Ficar quando o medo aparece. Ficar quando a empolgação some. Ficar quando ninguém está olhando. Existe fé também nesse gesto simples. Não a fé que exige força, mas a que permite presença. A que aceita o processo sem se abandonar no meio do caminho. Se algo aqui tocou você, não guarda isso sozinho. Comenta o que mais te trava quando você tenta ir até o fim. Sua história pode ajudar alguém que também se sente assim. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Não como obrigação, mas como um passo pequeno de permanência. A gente segue conversando, com calma.